Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a um vídeo aqui pelo canal. Eu vou fazer um vídeo aqui sobre erros e acertos, alguns erros e alguns acertos da Igreja Congregação Cristã no Brasil. A intenção de maneira nenhuma é ofender os irmãos da CCB, nem denegrir a imagem da igreja. Até mesmo porque semana passada eu fiz um vídeo acerca da Assembleia de Deus. Se a Assembleia de Deus se apostatou ou não. Um vídeo com respeito que inclusive muitos irmãos da Assembleia comentaram no vídeo, porque não houve nenhum tipo de ofensa. Foi algo normal, passando o meu parecer sobre o meu ponto de vista. Então eu vou fazer aqui sobre a Congregação Cristã. Quase todas as igrejas cristãs têm suas peculiaridades, suas doutrinas em particular, algo que só eles têm. E algumas destas, devido às suas peculiaridades, se julgam ou se julga a única igreja certa devido suas peculiaridades ser obrigatório como meio de salvação. Ter doutrinas, ter ensinos que só eles têm e julgam isso como necessário para ser salvo. Como exemplo, a Igreja Adventista e a Igreja Testemunha de Jeová. A Igreja Adventista tem Ellen White. As Testemunhas de Jeová têm Russell e o corpo governante. As Testemunhas de Jeová têm o corpo governante como o único canal de comunicação entre Deus e o homem. Então por isso não é possível ser salvo quem não for testemunha de Jeová, na mentalidade deles. Da mesma forma o Adventismo. Parte de seus ensinos são fundamentados nas profecias de Ellen White. E quem não é adventista não acredita nas profecias de Ellen White. Por isso, quem não é de lá não é salvo. Para você compreender o ensino dessas igrejas, é obrigado que a pessoa pertença a ela. E como eles julgam isso como meio de salvação, quem não é de lá não é salvo. Na interpretação deles, é claro, mas a realidade não é essa não. A igreja presbiteriana batiza criança. É a única igreja evangélica que eu conheço que batiza bebês. Fora da igreja católica, né, que é cristã, mas não é evangélica. Mas até onde sei, a igreja presbiteriana não se declara a verdadeira, a única que salva. Até onde sei, não é assim não. Então, voltando aqui, a igreja Congregação Cristã, ela se difere de algumas, porque também tem suas doutrinas peculiares e exclusivamente deles, doutrinas exclusivas, como o uso do véu, o ósculo, o batismo em nome de Jesus 2 vezes, pecado sem perdão e outras. Então, devido a estes ensinos e doutrinas exclusivas, eles não reconhecem as demais igrejas como certas. Quando alguém de outra igreja passa para lá, tem que se batizar novamente, porque eles não reconhecem outras igrejas. Eu vou apresentar aqui alguns erros e alguns acertos da ACCB. Eu vou falar aqui do ósculo e do véu e do pecado sem perdão. O ósculo é uma questão cultural local. Não é meio de salvação. Em nada influi quanto à salvação. Não é uma ordenança deixada por Cristo ou pelos apóstolos. Quando Paulo disse, saudai a todos com ósculo, devemos ver para quem isso foi escrito. Tudo que está na Bíblia, devemos ver para quem foi escrito, se envolve questão cultural ou não.
Daí temos que separar o que extraímos para nós nos dias de hoje e precisamos viver e o que não precisamos. E isso são cartas que Paulo escreveu para pessoas que tinham o ósculo como cultura daquela região, que até hoje muitos lá se saúdam com ósculo. E não era só dentro do templo, era em qualquer lugar. Semelhante o uso do véu, uma cultura. Eu vou mostrar aqui agora 3 usos do véu de forma diferente na Bíblia, para provar que é uma questão cultural bíblica, de épocas e lugares diferentes. 1 Coríntios capítulo 11 era uma cultura local. As mulheres usavam o véu como sinal de respeito e subordinação ao marido. A mulher que não usasse o véu não era respeitada. Então ela usava o véu em qualquer local, não era somente dentro da igreja. Bem diferente de outras situações que eu vou citar aqui. Veja no caso de Rebeca. Rebeca pôs o véu quando foi se encontrar com Isaac. Indica que ela não estava usando. Ela colocou quando foi se encontrar com ele. Gênesis 24, 65. Agora veja no caso de Judá e Tamar. Em Corinto, as mulheres cristãs usavam o véu e as prostitutas não usavam o véu. Dizem que usavam o véu para não ser confundidas com prostitutas. Agora já em Gênesis 38, 14 e verso 15 também, se eu não estou enganado, lá as prostitutas é quem usavam o véu. Veja que inverteu a coisa. Agora aqui é a prostituta que usava véu. Veja que são 3 situações diferentes uma da outra, onde a forma do uso do véu foi diferente de cada situação dessa que eu citei. Então vemos que era uma cultura local, apenas uma cultura, não era uma doutrina dada por Deus. Jesus deixou 2 ordenanças à igreja: o batismo nas águas e a ceia do Senhor. Mas nenhuma foi dada como meio de salvação. São coisas que acompanham o salvo, mas não salva. Só tem valor para o salvo. Para o ímpio e o perdido não tem valor nenhum. Nem valor e nem significado nenhum. Então vemos que o ósculo e o véu não é nenhuma ordenança, porque não foi citado pelos apóstolos como algo obrigatório, como a ceia e o batismo, que é muito citado, eles realizando isto. Já a blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado sem perdão, o pecado para a morte, algumas pessoas já me escreveram, algumas até desesperadas, achando que não tem mais perdão. Blasfêmia contra o Espírito Santo, eu vou deixar um vídeo, um banner no final do vídeo para você clicar, para saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e pecado para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeição contínua das obras do Espírito Santo. Não é um pecado específico, como sendo sem perdão, como adultério ou fornicação, por exemplo, que alguns pensam que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é. Blasfêmia é insultar. Insultar. Não é um pecado específico. A Bíblia nunca citou um pecado específico como não tendo perdão. Veja que os fariseus atribuíram uma obra do Espírito Santo ao diabo. Veja que os fariseus perseguiram Jesus sempre, desde o princípio. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles quiseram matar Jesus. Jesus curava enfermos, ressuscitava mortos, fazia cego enxergar, mudo falar, e os fariseus viram tudo isto, até chegar ao ponto de atribuir uma obra do Espírito Santo ao diabo. Isso foi um insulto ao Espírito Santo.
Mas veja que foi contra o próprio Jesus. Duvidar de certas coisas que vemos por aí não é pecado sem perdão. Pecado sem perdão não é xingar, não é falar contra certas coisas que vemos por aí, pois a própria Bíblia manda julgar. Paulo diz para não crer em todo espírito, mas provar se os espíritos são de Deus. Então, é rejeitar as obras do Espírito Santo de forma contínua. Pecado para a morte, João disse. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Pecado que não é para a morte é uma pessoa, crente. Veja que diz irmão, que pecou por um deslize e está arrependido, e agora deseja voltar e não tem forças. Esse tipo de situação, a Bíblia deixa claro que pode orar para esta pessoa, que Deus restaurará novamente e dará vida espiritual. Morte espiritual aí, e não física. Pecado para a morte é uma pessoa que se apostatou e nega o que ela aprendeu e o que ela viveu. É um tipo de oração que não terá certeza que será ouvido, porque Deus não manipula a mente de ninguém. Veja aí no final que eu vou deixar o banner para você clicar. Agora eu vou citar alguns acertos da CCB. Eles não se misturam com política, com políticos, e eles não cedem o púlpito para políticos fazerem campanha, não se misturam com falsos profetas. A mistura corrompeu muitos crentes por aí. Eu mesmo já vi no passado muitos crentes que se misturaram com política e se corromperam. Pastores que recebem cachê, pregadores que vivem de cachê, cantores, se corromperam, se apostataram a troco de dinheiro, de popularidade. Então isso derruba, corrompeu muitos crentes por aí, por causa de segundas intenções. Também o dízimo, eles não cobram o dízimo. E veja que eles constroem templos grandes, aqui perto de casa mesmo tem um enorme, que foi construído, e isso mostra que é possível se manter sem isto. O dízimo que enriquece muitos líderes de igrejas que se corromperam por causa do dinheiro. Muitos dizem que não é possível se manter sem o dízimo. Tudo bem, quem acha assim, tudo bem. Mas eles são um exemplo que é possível. A igreja, a congregação é grande. Não é uma igrejinha qualquer. E veja que eles constroem templos enormes. Mostra que é possível manter uma igreja sem dízimo. Tem trabalho de assistência social grande. Então mostra que é possível. Uma igreja grande que cobra dízimo e diz que não tem dinheiro, tem que ver para onde isso está indo. O salário dos líderes é alto, isso indica que está indo para lá. E sabe Deus para onde vai. Então lá ninguém recebe salário, cachê para pregar, para cantar, para tocar. Até onde sei, né? Se eu estiver enganado, podem me corrigir. Podem me corrigir, mas até onde sei é assim. E é o correto, porque isso afasta os mal intencionados. Se tinha algum mal intencionado, ele cai fora. Não tem na Bíblia a história do jovem que disse para Jesus que ele iria seguir a Jesus para onde ele fosse? Jesus disse que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar sua cabeça. Então o rapaz se retirou. Isso, para os dias de hoje, podemos comparar com esses mal intencionados que tem em muitas igrejas. O dinheiro corrompeu muitas igrejas e muitos pastores, e se tornando apóstatas, igrejas e pastores apóstatas por causa de seus líderes, que são cães gulosos, gananciosos por dinheiro. Então é isso aí. Creio que não ofendi. Passei o meu ponto de vista e a minha interpretação acerca de alguns assuntos doutrinários da CCB. Então creio que não ofendi, né? Postem nos comentários aí embaixo o que você acha, né? Se você é da CCB ou não, pode comentar aí embaixo. Com respeito, tudo é claro. Muito obrigado, clique em gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo.